Beleza? Vamos continuar aqui então com os nossos recursos, parte geral, agora já no roteiro 25, em que eu falo para vocês, continuando aí com os pressupostos extrínsecos recursais, falo para vocês agora do preparo. Preparo é um pressuposto que vocês já conhecem lá do processo civil, já estão acostumados, né, com pagamento de custas, lá tem toda uma burocracia, porte de remessa e retorno, enfim, tudo isso que não vai ter aqui no processo de trabalho. A gente já falou sobre custas, inclusive, no roteiro 22, então eu não vou falar novamente sobre custas, mas o preparo recursal no processo de trabalho, ele não se limita apenas ao pagamento de custas. Ele também diz respeito ao pagamento de uma verba que vocês não conhecem, porque em nenhum outro processo no Brasil a gente tem essa exigência de preparo, que é o depósito recursal. É tipicamente trabalhista esse depósito, e a ideia dele é dar efetividade aos cumprimentos das ações trabalhistas. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem uma condenação por meio de sentença, a gente já viu que o efeito é meramente devolutivo do recurso, então a sentença já pode começar a ser executada provisoriamente, né? Mas quando você tem uma sentença proferida, nós estamos falando de verbas trabalhistas de cunho alimentar, né? Nós estamos falando normalmente no direito do trabalho, são verbas importantíssimas, de extrema necessidade para a pessoa. Então, quando a gente fala em recorrer, a gente atrasa o recebimento, porque mesmo executando provisoriamente, essa execução provisória só vai até a penhora. E aí na penhora fica travado, porque eu não vou liberar dinheiro enquanto não tiver trânsito em julgado. E aí a gente tem esse problema, que é a demora processual. Por conta disso, a CLT prevê a necessidade de que, para recorrer, o empregador que foi condenado a pagar algo ao empregado, ele tenha que depositar o valor da condenação em juízo para poder recorrer. É como se fosse uma garantia de que, se o recurso dele der errado, o dinheiro já está ali e a execução futura vai ser paga. É uma prévia garantia de execução, como se fosse isso. E aí, o empregador ele é obrigado a pagar para recorrer não só custas, mas também o depósito recursal. A previsão do depósito recursal está no artigo 899 da CLT. E ele diz o seguinte: sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, vamos ler salário mínimo nacional e unificado, né? Porque esse parágrafo primeiro é anterior, 88. Vejam que a redação foi dada pela lei de 68, né? Inclusive. Então vamos lá, né? Sendo inferior a 10 vezes o salário mínimo regional, na verdade, nacional unificado, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito em favor da parte vencedora por simples despacho do juiz. Uma curiosidade inicial, esse 10 vezes o salário mínimo aqui, depois foi modificado numa leizinha de 91, já vou comentar com vocês como são esses valores. Aqui ele diz que a condenação, quando ela for de valor até um valor X, o empregador tem que depositar. Por quê? Porque, na verdade, isso daqui é só uma garantia de que o empregador só vai recorrer se ele realmente tiver alguma possibilidade de ter razão e não ficar fazendo recursos meramente protelatórios. Mas aí nós temos condenações de várias montas na Justiça do Trabalho. Pode ser uma condenação de R$ 1.000, condenação de 5.000, condenação de 1 milhão, condenação de 100 mil. Vai saber quanto que vai ser a sentença. Então, para que você não sufoque o empregador e determine que ele recolha todo o valor da condenação, a lei colocou um limite. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre esse limite. Hoje esse limite está orbitando ali próximo a R$ 10.000, não chega a 10 mil. Então, vamos imaginar o seguinte, que se a gente for fazer um recurso hoje no Justiça do Trabalho de uma sentença que condenou o empregador a pagar R$ 5.000, ele vai, na verdade, ter que fazer o depósito recursal no valor de R$ 5.000, que é o valor da condenação, certo? Se por acaso o valor da condenação foi de R$ 15.000, por exemplo, aí ele não vai pagar os R$ 15.000 como depósito recursal. Ele vai ficar no limite, né, que a lei determina hoje, que para recurso ordinário, que é o primeiro recurso, estaria ali em R$ 9.828,51. Quer dizer, fui condenado a 12 mil, não interessa. O depósito recursal vai ser no valor de R$ 9.828,51. Certo? Então eu tenho que depositar isso em conta, porque aí eu garanto pelo menos parte da execução.
Na hora que começar a execução, o que vai acontecer? Pelo menos esses 9 mil e pouco aí, o juiz já vai poder liberar para o exequente, que é uma coisa muito boa, né? Porque mesmo que ele não consiga achar mais dinheiro nenhum, não consiga completar os outros 3 mil lá que faltaram, quase 3 mil, ele ainda assim vai ter recebido esses 9 mil e pouco, caso o empregador dele tenha recorrido e perdido o recurso, certo? Então, o depósito recursal ele tem essa natureza de garantia, ok? E aí nós temos aqui o parágrafo 2º do 899, que diz o seguinte: tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pelo juiz do trabalho, né? Até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, que não é esse limite, é o limite que eu falei para vocês, que uma leizinha de 91 trouxe para a gente. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre esse limite. Parágrafo 6º. Quando o valor da condenação ou arbitrado para fim de custas exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, já vamos fazer já a troca, né, por aquele valor que está na tabela do TST hoje, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. É aquilo que eu vinha falando para vocês. Se eu for condenado a pagar 100 mil reais, eu não vou pagar 100 mil reais de depósito, né? Eu vou depositar apenas o limite que está na lei, ok? Então, a natureza do depósito recursal é uma natureza de garantia prévia da execução, certo? E o cabimento desse depósito, né, a exigência desse depósito, é apenas nas condenações judiciais que determinem pagamento. Tá? Então, se uma obrigação de fazer, por exemplo, uma ação que o juiz determinou que o empregador fosse obrigado a fornecer um equipamento de proteção, isso não é obrigação de pagar, é obrigação de fazer. Então, se o empregador quiser recorrer, ele não precisa depositar nada, não precisa pagar depósito, só mesmo pagar custos. Tá? Então, o depósito recursal ele só é exigido em condenações em pecúnia. Inclusive, existe aqui a súmula 161 do TST, que diz o seguinte: se não há condenação ao pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 899, certo? Então, se você não foi condenado a pagar em dinheiro, para que fazer depósito? Ok? Não tem sentido. Você vai garantir o quê? Ok? Bom, e como que eu faço esse depósito, né? As custas a gente sabe que a gente paga via GRU, que é o Guia de Recolhimento para a União. Já o depósito já o pagamento do depósito recursal, ele era, até a reforma trabalhista, ele era feita por meio de uma guia, que é a guia da conta vinculada do FGTS do trabalhador, que chamava GFIP. Tá? Essa guia de FGTS, ela era uma forma que você tinha de o valor do depósito recursal, enquanto ele não fosse liberado, ele pudesse ser utilizado pela Caixa lá para ajudar o sistema financeiro de habitação. Ok? Ocorre que com a reforma trabalhista não é mais exigida a GFIP, pelo contrário. Agora, na verdade, a guia correta para pagamento está prevista lá no parágrafo 4º do artigo 899, que deverá ser feita por depósito em conta vinculada ao juízo, ou seja, um depósito judicial comum. Tá? Não é feito mais por GFIP. Onde você consegue achar essa guia para fazer o depósito? No próprio site do TST, no próprio site dos TRTs, eles têm lá uma parte lá em serviços, aí tem guias de pagamento, você encontra lá como preencher, como emitir, tanto as guias de custas, né, GRU, quanto as guias de depósito recursal. Tá? Mas hoje em dia não é mais exigido que seja por meio de GFIP. Até a reforma trabalhista era. Inclusive, eu até coloquei uma súmula aqui para vocês, que hoje não está mais vigente, porque ela está vigente para casos anteriores à reforma, mas para caso da reforma ela já foi superada, que é a súmula 426, que ela dizia que se o depósito recursal fosse feito em qualquer guia que não fosse a GFIP, ele era considerado como se não feito. Tá? E aí você tinha o seu recurso não seria conhecido. Beleza? Mas hoje não precisa mais fazer esse depósito por meio da GFIP. Hoje é guia de depósito judicial mesmo comum. Você vai lá no site do TRT, no site do TST, e lá tem todas as instruções para você expedir a guia. Bom, então houve uma discussão também a respeito desse artigo 899, né, em duas ações diretas de inconstitucionalidade, 836 e 884, em que foi pedido liminar, inclusive, dizendo o seguinte: exigir depósito recursal do empregador seria uma forma de você negar vigência à Constituição por conta da ideia de amplo acesso à justiça. Porém, a liminar nesses dois casos não foi concedida. Depois a lei teve uma alteração na lei, e com a alteração na lei, de acordo com o procedimento lá da ação direta de inconstitucionalidade, o autor deve emendar a Constituição, deve emendar a inicial.
né? E eles não emendaram, acabaram desistindo mesmo do processo e as duas ADINs foram arquivadas, ou seja, diante desse julgamento que não deu a liminar, diante dessa extinção desses processos, mesmo sem julgamento, a gente já conclui que o depósito recursal ele é considerado constitucional, sim, e é plenamente aplicável na Justiça do Trabalho. Se você não tem, se você não paga o depósito recursal, o seu recurso não será conhecido. Tá? Ah, professor, que injustiça. Não, calma, não é todo mundo que precisa pagar. A gente vai ver que, por exemplo, se o empregador demonstrar miserabilidade jurídica, ele também ele fica isento de pagar o depósito. Tá? Esse depósito é realmente para aquele que tem dinheiro e quer recorrer. Se você tem dinheiro e quer recorrer, então pague por isso, porque a demora que vai gerar o seu recurso, caso você perca, pelo menos já é amenizada pela garantia que você já deixou ali de que alguma coisa será paga. Tá? Então, o momento de pagamento desse depósito, né? Todo mundo pode pensar assim, professor, se é um preparo recursal, é só eu pagar esse depósito aí e juntar junto com o recurso. Sim, se você juntar junto com o recurso, não tem problema nenhum. Mas se você quiser pagar e juntar antes ou depois do recurso dentro do prazo recursal, também não tem problema nenhum. O artigo 7º da Lei 5584/70, ele diz pra gente, a comprovação do depósito da condenação, né, previsto no artigo 899, que é o depósito recursal, terá que ser feita dentro do prazo para interposição do recurso, ou seja, dentro daqueles 8 dias, sob pena de ser este considerado deserto. Quer dizer, dentro dos 8 dias que você tem para recorrer, se for recurso extraordinário dentro dos 15 dias, você vai poder fazer o pagamento e a juntada do depósito recursal a qualquer momento. Né? Não precisa ser junto com o recurso. Ok? Só um detalhe, tá, gente? Embargo de declaração não precisa fazer depósito recursal, tá? É só realmente para aqueles recursos que têm o duplo grau ou que vão para um outro tribunal, tá? Então, por exemplo, o recurso ordinário, que é aquele primeiro recurso que a gente faz para o TRT, tem depósito recursal. O recurso de revista, que é o próximo que vai para o TST, tem depósito recursal. Até mesmo o extraordinário tem depósito recursal. Agora, embargo de declaração, não. Ok? Lá dentro do TST tem um recursozinho também específico, chamado recurso de embargos. Né? Esse também vai ter depósito recursal, mas não é embargo de declaração. Tá? São os embargos de divergência que a gente tem quando há turmas do TST julgando de maneira diversa, mas nós vamos falar sobre esse recurso depois. Enfim, então o momento de pagar o depósito recursal é dentro do prazo do recurso. Só tem uma exceção, que é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, né, nem sempre ele teve a obrigatoriedade de pagar depósito recursal para interposição de agravo de instrumento. Nem sempre se teve essa obrigatoriedade. Mas foi acrescentado na lei a obrigatoriedade de se pagar depósito no agravo de instrumento e junto com esse acréscimo, o momento de pagamento também foi diferenciado. Né? No caso do agravo de instrumento, o parágrafo 7º, que foi incluído lá em 2010, no artigo 899, ele diz: no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá, bababá. Quer dizer, no ato de interposição do agravo, você tem que juntar o depósito. Então, no caso do agravo de instrumento, você não pode usar do tempo do recurso. Né? Você não pode protocolar a qualquer momento dentro dos 8 dias. Não. No momento que você protocolou o agravo, vai junto a guia de depósito recursal. Até porque a guia do depósito recursal ela acaba sendo um daqueles documentos que é obrigatório de se juntar junto com o agravo. Né? Então faz todo sentido que o agravo instrumento você não tenha essa possibilidade de pagar antes e recorrer depois, juntar, aliás, o pagamento antes e recorrer depois, ou recorrer antes e juntar o pagamento depois dentro do mesmo prazo. Tá? Porque o agravo de instrumento ele já tem essa situação diferenciada de ter o instrumento e dentro do instrumento já tem que ter a guia de depósito recursal. Tá? Ele é a única exceção. Inclusive, uma curiosidade, na época que eu fiz o AB, a segunda fase teve uma questão dessa. Eles perguntaram lá, falaram que dentro do prazo, eu não me lembro muito bem, mas era alguma coisa assim, que dentro do prazo para recurso ordinário, o sujeito interpôs o recurso ordinário no segundo dia e juntou a guia de depósito no quinto dia. E aí o recurso dele foi aceito. Mas aí, depois, acho que no recurso de revista, sei lá, o outro recurso que ele fez, ele foi fazer agravo de instrumento e juntou a guia de depósito recursal 2 dias depois, dentro do prazo de 8 dias. Aí perguntou se era para aceitar também.
E a resposta era não, por causa desse parágrafo 7º, né? Porque no caso de agravo do instrumento, você não tem a possibilidade da Lei 5.584/70. No caso de agravo do instrumento, você tem que juntar o depósito junto com a peça de recurso. Na dúvida, galera, sempre junta junto com o recurso, que nunca vai ter erro, né? Dentro do prazo do recurso. Beleza? Quanto aos valores que eu havia falado para vocês, né, a gente viu lá que 899 ele fala em 10 vezes o salário mínimo. Isso foi modificado depois em 91. Né? A gente tem a Lei 8.177 de 91, que ela regulamenta a ideia do depósito recursal e ela é regulamentada pela Instrução Normativa número 3 de 93 do TST, tá? Que eu inclusive sugiro que vocês leiam em casa. Ela é bem pequenininha, mas ela é bem esclarecedora quanto a depósito recursal. E aí no artigo 40 da lei, a gente vê que ele diz o seguinte: o depósito recursal do artigo 899 fica limitado a 20 milhões de cruzeiros. Por isso que eu falei que aqueles 10 salários mínimos regionais lá já não estão valendo mais, né? Agora fica limitado a 20 milhões de cruzeiros, nos casos de interposição de recurso ordinário, e 40 milhões de cruzeiros, em se tratando de recurso de revista, embargos infringentes e recursos extraordinários, sendo devido a cada novo recurso interposto no decorrer do processo. Tá? Então, veja bem, esse artigo 40, ele já mostra para a gente que o valor do depósito recursal ele vai depender do recurso que você está fazendo. Tá? Então, aqui, primeira curiosidade se você tiver no recurso ordinário, 20 milhões de cruzeiros. Lógico que a gente já não tem mais a validade dessa moeda, né, cruzeiros, mas isso já foi atualizado pelo TST. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês uma tabelinha que tem até no roteiro de vocês de como ficaram esses valores hoje. Eles, inclusive, têm correção todo ano. Então, 20 milhões de cruzeiros, né, que são, em moeda atual, vai dar aí corrigido, depois a gente vai ver, vai dar aqueles 9 mil e pouco que eu comentei com vocês. E se for recurso de revista, embargos infringentes e recursos extraordinários que vierem a ser realizados, aí você vai ter que pagar o dobro, né? Vai ter que pagar 40 milhões de cruzeiros, né? Que na verdade vai dar aí quase 20 mil reais, ok? Aí você pode me perguntar, Osório, tem na ação rescisória? Na ação rescisória eu tenho que fazer depósito recursal? Então, prestem atenção. Na ação rescisória, só para você ajuizar a ação rescisória trabalhista, né, você tem que fazer um pagamento. Esse pagamento é no importe de 20% do valor da causa, se você for empregador, né? Se você quiser fazer a ação rescisória, você já tem que depositar 20% do valor da causa como forma de garantia também. Mas isso não é recursal, porque você faz isso na inicial da rescisória. A questão é, se você for recorrer depois, se a sentença da rescisória tiver sido contrária a você, empregador, aí a ação rescisória ela vai ter também depósito recursal. O parágrafo 1º do artigo 40 daquela lei de 91 diz: em se tratando de condenação imposta em ação rescisória, o depósito recursal terá como limite máximo, qualquer que seja o recurso, o valor de 40 milhões de cruzeiros. Ou seja, na ação rescisória, mesmo se for o primeiro recurso, o recurso ordinário, você já vai pagar o dobro do depósito inicial. Né? Você já vai pagar quase 20 mil reais. Você não tem a possibilidade de começar com 9 mil e pouco para chegar a esses quase 20 mil, não. Tá? Na execução também é exigido? Aí é que está. Né? Sim, é exigido. Na execução, quando você está na execução, o depósito recursal ele quase nunca vai ser realizado. Por quê? Porque quando a gente fala de depósito recursal, a gente está falando de uma garantia de uma futura execução, né? Então significa o seguinte: vocês perceberam que o artigo 40 fala que você vai fazer depósito recursal a cada novo recurso? Então imagine o seguinte: eu fui condenado a 30 mil reais, recorri, já depositei quase 10. Recorri de novo, já depositei mais quase 20. Aí eu já estou com quase 30 completos. Só que aí eu recorri de novo. Eu vou ter que recorrer de novo pagando mais quase 20 mil reais? Não, aí eu só vou ter que pagar o quanto faltou para dar a condenação de 30 mil. Né? Então, paguei só o quanto faltou. Já tenho 30 mil reais depositados já de tanto depósito recursal que eu já coloquei, de tanto recurso que eu já fiz. E aí transita em julgado e começa a execução. Na execução eu tenho, sei lá, um embargo à penhora que eu faço, e nesse embargo à penhora o juiz nega meus fundamentos, né? Mantém a penhora e eu vou recorrer. Galera, nesse caso, eu vou recorrer. Para que eu vou pagar depósito recursal se já está tudo depositado? Né? A ideia não era garantir a execução? Se já está tudo garantido, para que eu vou pagar? Certo? Então, nesse caso,
quando a gente está na execução, na maioria das vezes, a gente nem tem que pagar depósito recursal porque já está tudo depositado, né? Outra situação que pode acontecer na execução é o seguinte: imaginem que você não depositou tudo, você estava devendo, sei lá, você foi condenado a pagar 30 mil reais na sentença, fez um recurso só e só depositou 9 mil e pouco, quase 10 mil reais. Então, na execução, eles vão lá e penhoram na sua conta salário todo o restante. Aí você vai fazer um embargo à execução, dizendo que, na verdade, aquilo ali é uma conta salário e não poderia tirar impenhorável, né? E aí o juiz nega. Você vai recorrer. Se já está tudo penhorado, para que você vai fazer depósito recursal? Né? Então não faz muito sentido. Agora, pode acontecer de... Continue nessa ideia desse caso que eu estou falando com vocês da conta salário. Pode acontecer depois que for tudo penhorado, o exequente ele pode reclamar também e dizer o seguinte: na verdade, vocês fizeram a conta errada. Né? Tudo que foi penhorado não garante a execução, porque a execução é maior. E aí o juiz vai lá e fala: ah, verdade, está faltando coisa. E aí ele diz: na verdade, ainda falta mais 2 mil reais. Se você quiser recorrer dessa sentença, você tem que fazer depósito recursal no valor desses 2 mil reais. Certo? Ou no valor que for do que for que o juiz julgar, e se o juiz julgar que essa diferença for maior do que aqueles 9 mil e pouco que a gente tem para recurso ordinário, que também é o mesmo valor para agravo de petição, aí você se limita ao valor do recurso ordinário, porque aí na execução você não vai fazer recurso ordinário, porque nós já vimos que a apelação da execução é o agravo de petição, certo? Então é por isso que são casos bem raros mesmo disso acontecer. Eu particularmente nunca vi acontecer. No parágrafo 2º do artigo 40 ele fala: a exigência do depósito aplica-se igualmente aos embargos, à execução e a qualquer recurso subsequente do devedor. Beleza? Então, na execução pode ter, sim, depósito recursal. E o recurso adesivo? Né? Gente, o recurso adesivo, se ele for do empregador, ele também necessita de depósito recursal, porque ele é um recurso do empregador. Tá? Então, aqui a gente tem na própria instrução número 3 do TST, é exigido o depósito recursal para o recurso adesivo, observados os mesmos critérios de procedimento do recurso principal previsto nessa instrução normativa. Beleza? Já os dissídios coletivos, esses a gente não precisa de fazer depósito recursal. O parágrafo 3º do artigo 40, ele foi interpretado pela instrução normativa do TST de maneira que o TST entende que não há necessidade em dissídio coletivo, quando houver recurso ordinário interposto, a gente fazer depósito recursal. Tá? Então, dissídio coletivo não precisa. Ok? E aqui só algumas curiosidades com vocês também. Quando a gente fala de depósito recursal, é sempre o empregador que vai pagar, tá, gente? Empregado não paga depósito recursal, mesmo que ele tenha sido condenado a pagar alguma coisa em dinheiro. Até porque essa regra do depósito recursal, ela é uma regra que foi criada para a proteção do empregado e não do empregador. Tá? Aí vem naquela ideia daquele princípio da proteção processual, né? Que é uma regra processual apenas que vai ser imposta ao empregador e não ao empregado. Ok? Outra situação que eu já falei com vocês é que, na verdade, você vai fazer tantos depósitos recursais quantos sejam necessários para garantir a execução. Se você já garantiu a execução, não precisa depositar nada mais. Tá? Bom, e aí vamos falar de novo daquele valor, né? O parágrafo 4º do artigo 40, ele fala da correção desses 20 milhões de cruzeiros, 40 milhões de cruzeiros. E ele diz o seguinte: os valores previstos neste artigo serão reajustados bimestralmente pela variação acumulada do INPC, do IBGE, dos 2 meses imediatamente anteriores. Né? Na verdade, essa atualização do INPC, do IBGE, ela é feita uma vez por ano pelo TST, observado esse critério da lei de 91, né? E mais ou menos ali em agosto, todo agosto de todo ano, o TST ele vem e modifica, né, o valor do depósito recursal. E aí eu até trouxe uma tabelinha que eu copiei do próprio site do TST e coloquei no roteiro de vocês aí, né, para vocês verem aí a publicação, né, no Diário Oficial, o início de vigência desse novo depósito recursal, que é o depósito que está sendo praticado hoje. Estou dando essa aula em junho de 2020, então é o depósito que está sendo praticado hoje. Tá? Provavelmente ainda em 2020 esse valor vai subir,
por causa da correção anual que o TST sempre faz. Então, por exemplo, toda condenação que você tiver em sentença, né, independente do valor dela, o depósito recursal vai ficar limitado a R$ 9.828,51. Então, se você foi condenado a pagar R$ 3.000, quer recorrer? Qual é o valor do depósito? R$ 3.000. Se você foi condenado a pagar R$ 9.000, qual é o valor do depósito? R$ 9.000. Se você foi condenado a pagar R$ 100.000, qual é o valor do depósito? R$ 9.828,51. Beleza? Então, esse é o limite. Passou disso a condenação, você não precisa de depositar mais do que o limite. Já para recurso de revista, de embargos, né, ou recurso extraordinário, aí é o valor dobrado, né, serão aqueles 40 milhões de cruzeiros. E aí o valor dobrado fica R$ 19.657,02. Beleza? Recursos em ação rescisória, a gente viu que qualquer recurso na ação rescisória já é dobrado, então também são os mesmos R$ 19.657,02. Beleza? Então quer dizer o seguinte, que se você for condenado em primeira instância a pagar R$ 100.000, você tem que depositar R$ 9.828,51. Quer recorrer de novo? Mais R$ 19.657,02. Quer recorrer de novo? Mais R$ 19.657,02. Quer recorrer de novo? Mais R$ 19.657,02. Até bater os R$ 100.000, certo? Ou até acabarem os recursos, ok? Então, pagamento a cada recurso, inclusive, está previsto na súmula 128 do TST, que traz para a gente. É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso, certo? Porque a ideia é realmente só a garantia. Garantiu, acabou, né? E como eu já falei para vocês, com relação a recurso da execução, a própria súmula diz: garantido o juízo na fase executória, a exigência do depósito para recorrer de qualquer decisão violaria a Constituição, né? Porque já está garantido. Agora, se houver, né, havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. Beleza? Então, na execução é só se o valor do débito aumentar, o que vai acontecer muito raramente. Tá? E no caso de litisconsórcio? Essa também é uma boa pergunta, né? Se houver litisconsórcio, quem é que vai ter que pagar o depósito recursal? Os dois têm que pagar ou só um? Né? São perguntas interessantes. Quando eu falei com vocês lá do efeito expansivo do recurso, acontece exatamente isso que a gente está falando. Havendo uma condenação solidária, a gente vai ter que ver se os litisconsortes eles têm, ainda que seja solidário aqui no termo de gênero, tá? Mesmo que seja subsidiário, se dois forem condenados, a gente vai analisar aqui o seguinte: os dois estão defendendo a mesma coisa, a defesa dos dois é compatível, né? Ou seja, eles são litisconsórcio unitário, o que der de decisão para um vai acabar repercutindo no outro? Se sim, então basta que um dos dois faça o depósito. Eles podem até juntar dinheiro ali, faz a vaquinha, cada um paga metade e faz um depósito só. Porque não tem sentido fazer mais do que isso, né, gente? Porque eu vou fazer mais, eu condenado em R$ 5.000. Cada um vai pagar R$ 5.000 de depósito para quê? Garantir 10 mil se a execução é de 5. Certo? Então não tem sentido. Porém, se na verdade um dos litisconsortes estiver pedindo para sair da demanda, aí a gente já o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque se ele deposita e pede para sair e o recurso dele é julgado procedente, o que vai acontecer? Ele vai sair e vai pegar o dinheiro do depósito de volta. E aí o empregado vai ficar vendo aviso. Então o que acontece? Caso quem tenha depositado seja a pessoa que pediu para sair, se o outro quiser recorrer também, ele tem que depositar também. Aí sim, a condenação foi de 5. Um deu 5, o outro tem que dar mais 5. Por quê? Porque corre o risco desse daqui ganhar, e se ele ganhar, ele e os 5 mil dele saem fora. Então, esse daqui que quiser correr também, tem que garantir os 5 dele também. Tá? Isso que fala o item 3 da súmula. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais. Não precisa de fazer de novo. Mas só não vai aproveitar quando a empresa que efetuou o depósito pleitear a sua exclusão da lide. Né? Tanto é que ele fala, aproveita as demais quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia a sua exclusão da lide. Tá? Porque se pleitear, não aproveita as demais não. Aí todo mundo tem que fazer depósito individualmente. Ok? E aí, como eu já havia falado mais para o início dessa videoaula aqui, eu disse para vocês, calma que não é tão injusto quanto parece, porque se a pessoa não tiver dinheiro, ela não precisa fazer o depósito recursal. E não é só quem não tem dinheiro. Tem várias pessoas aqui que estarão isentas do depósito recursal.
Primeiro deles são as pessoas de direito público, né? As pessoas de direito público que sejam, né, da administração direta. Aqui o artigo 1º daquele Decreto-Lei 779, de 69, que eu já havia falado para vocês, traz o seguinte: nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem privilégio da União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, direito público federais, estaduais, municipais, que explorem a atividade econômica. 4. A dispensa de depósito para interposição de recurso. E faz todo sentido, né, gente? Porque essa galera, eles vão pagar os seus débitos mediante precatório ou RPV. Então não tem por que você ficar mandando fazer depósito recursal, né? Além de eles serem solventes, isso daí traria uma desestruturação da ideia de pagamento de precatório e RPV, que é constitucional, certo? E aqui, né, complementando, quando eu digo qualquer pessoa de direito público aqui da administração direta, o Ministério Público do Trabalho também está incluso, porque o Ministério Público do Trabalho faz parte da União, certo? Então, também não tem que fazer pagamento de depósito recursal. Tá? Empresas falidas também não precisam fazer depósito recursal. Tá? Antes da reforma trabalhista, inclusive, a empresa em recuperação judicial precisava, mas a falida nunca precisou. A gente tem até uma súmula que a OAB adora cobrar, que é a súmula 86, que fala sobre a deserção de massa falida ou empresa em liquidação extrajudicial, fazendo a comparação das duas, né? Ela diz: não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Por quê? Porque a massa falida ela já se presume pobre e ela já tem uma ordem de pagamentos lá na falência dos débitos que ela tem, das dívidas que ela tem. Então não faz muito sentido você exigir depósito recursal dela, ok? Agora, esse privilégio, todavia, continuando a súmula, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Porque a empresa em liquidação extrajudicial, ela está se liquidando por qualquer motivo, mas não quer dizer que ela está falida. Então, isso daí não é um privilégio que possa ser também alcançado por ela, certo? Aí, como eu disse, né, recuperação judicial, depois da reforma trabalhista, passa a ser isento também. Empresas que estão em recuperação judicial, que são aquelas empresas que ainda não faliram, mas estão quase lá, e a recuperação judicial é a tentativa de que a falência não aconteça. É um processo judicial que acontece também perante o juízo de falências, inclusive, está na mesma lei das falências, o procedimento, né? Entidades filantrópicas também não são mais obrigadas a pagar depósito recursal, né? E também as pessoas que tenham justiça gratuita. E aí, como eu disse para vocês, pode pedir justiça gratuita na Justiça do Trabalho o empregador também, desde que ele demonstre, né, a sua miserabilidade jurídica. Então, o parágrafo 10 do artigo 899, né, que foi acrescentado recentemente, diz o seguinte: são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Tá? Outro tipo de depósito recursal que também não é devido, e eu acabei deixando passar, vou até falar de uma vez, o depósito recursal do agravo de instrumento ele é diferenciado, né? Porque quando a gente for falar da aula do agravo de instrumento, eu vou comentar isso com vocês de novo. Mas só para deixar já claro, o depósito recursal do recurso ordinário é de 9 mil e pouco, que a gente viu ali, né? Depois do recurso ordinário, todos são 19 mil e pouco, que dá quase 20 mil reais. Mas o agravo de instrumento ele não tem um valor fixo de depósito recursal. Porque o agravo de instrumento, ele serve, na verdade, para destrancar outro recurso. Então, quando a gente fala de depósito recursal do agravo de instrumento, vai depender do recurso que ele quer destrancar. Se o recurso que ele está pedindo para deixar seguir é o recurso ordinário, então o depósito dele é metade do depósito do recurso ordinário. Então vai dar 4 mil e um tanto, né? Quase 5 mil reais. Agora, se o que ele está pedindo para destrancar é um recurso que não é o ordinário, é um recurso de revista, é um recurso de embargos, que seja um extraordinário, aí o depósito recursal do agravo de instrumento vai ser a metade do valor do depósito recursal daquele outro recurso, ou seja, metade daqueles 19 mil e pouco, ok? Então o agravo de instrumento ele tem essa maleabilidade. O valor do depósito recursal do agravo de instrumento vai variar de acordo com o recurso que ele quer destrancar. Tá? Agora, se o agravo de instrumento tiver sido interposto contra uma decisão que violou a jurisprudência uniforme do TST, ou seja, que violou uma súmula do TST ou uma orientação jurisprudencial do TST, aí você não tem obrigatoriedade de fazer o depósito recursal. Isso está previsto no parágrafo 8º do artigo 899 da CLT.
ok? Então, é o único caso do agravo de instrumento que você, mesmo sem ser beneficiário do Justiça gratuito, ou mesmo sem ser uma das pessoas que eu já falei anteriormente, você pode fazer o recurso de agravo de instrumento sem precisar fazer o depósito recursal. Tá? Agora, também foram incluídos aqui na reforma trabalhista, que é muito interessante, algumas pessoas que não têm tanta bala na agulha, presumivelmente não têm tanta bala na agulha, elas também não precisam pagar o depósito por inteiro. Né? E aí, o empregador doméstico, as empresas de pequeno porte, as microempresas e as entidades sem fins lucrativos, né, além dos microempreendedores individuais, eles vão pagar a metade do valor do depósito recursal. Ou seja, se eles estiverem fazendo um recurso ordinário, eles vão pagar o depósito recursal pela metade. Se eles fizerem um recurso de revista, eles vão pagar o depósito pela metade. Se eles fizerem um agravo de instrumento, eles vão pagar a metade da metade, certo? O artigo 899 tem o parágrafo 9º que foi acrescentado, que diz assim: o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Beleza? Se você não quiser também fazer pagamento de depósito recursal, as empresas que normalmente têm uma elevada quantidade de ações, elas podem contratar junto a um banco um seguro chamado seguro garantia judicial, que é um seguro de fiança bancária para poder substituir o depósito recursal. Tá? E aí, esse seguro é válido. Se você tiver esse seguro, você não precisa ficar fazendo depósito recursal. Basta juntar o contrato do seguro, né, a apólicezinha, para dizer que você já fez o seguro naquela ação, que você não vai ter problema. O artigo 899, parágrafo 11, traz o seguinte: o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Até porque, gente, essa fiança bancária ou seguro garantia judicial, se você fez o recurso e perdeu, você não tem dinheiro, o banco vai ser obrigado a pagar. Então, não tem problema nenhum fazer esse seguro em vez de fazer diretamente o próprio depósito. Ok? Agora, se você não quiser fazer essa fiança ou esse seguro, mas depositar o valor em valor menor do que deveria, por exemplo, e aqui quando eu digo valor é menor, o TST ele é bem rígido mesmo, inclusive se for centavo, tá? Por exemplo, se foi condenado, o valor da condenação lá deu 10.101,50 centavos. Aí você foi lá e fez o depósito recursal de 10 mil. Faltou 1,50. Usuário, o que são 1,50? Não interessa. Para o TST, a gente tem uma orientação jurisprudencial que é a 140. Ela foi modificada em 2017. Mas antes de 2017, ela falava que se você tiver errado por causa de centavo, o seu recurso era deserto. E nem te dava outra chance. Em 2017, eles mudaram essa orientação por causa do CPC de 2015. De maneira que se você tiver recolhimento insuficiente, o juiz ele tem que te dar o prazo de 5 dias para você completar o valor. E se você não completar o valor em 5 dias, mesmo que a diferença seja de centavo, você vai ter o recurso considerado deserto, ou seja, ele não será considerado como preparo realizado, ele não será conhecido. Beleza? E vejam bem, o depósito recursal ele se aplica em todos os processos do X-Trabalho, inclusive aos processos que não estão na relação de emprego. Tá? E aqui a Instrução Normativa 27 de 2005, no artigo 2º, parágrafo único, ela fala: o depósito recursal a que se refere o 899 é sempre exigível como requisito extrínseco do recurso, quando houver condenação em pecúnia. Então não interessa se a sua ação ela é eminentemente trabalhista, no sentido de ser relação de emprego, ou se ela é uma ação que vem da relação de trabalho, não interessa. Qualquer ação no X-Trabalho, se houver condenação em pecúnia, o empregador é obrigado a fazer o depósito recursal. Beleza? Sobre o depósito recursal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Essa videoaula aqui acabou ficando muito grande, mas eu já estou nesse embalo aqui, eu vou continuar, porque está quase acabando o roteirinho, eu vou encerrar o roteiro junto com a videoaula, ok? Então, para terminar os pressupostos extrínsecos, para eu também poder recorrer, eu preciso que não exista, eu preciso da inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Que fatos seriam esses? Seriam, por exemplo, a desistência de um recurso que você já interpôs antes dele ser julgado, a renúncia ao direito de recorrer, ou até mesmo a aceitação da decisão. Isso tudo está previsto no CPC. A ideia
é que você, por causa de uma preclusão lógica, não pode recorrer caso haja um desses três elementos no processo, né? O artigo 998 diz: o recorrente poderá a qualquer tempo, sendo esse o recorrido do litisconsorte, desistir do recurso. Então, se você quiser desistir do recurso, não tem problema nenhum, né? Não precisa nem de avisar a outra parte. Aí o parágrafo único ainda diz: a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Mas é um caso bem específico. Fora isso, desistiu do recurso, ok, seu recurso não vai ser conhecido por causa da desistência. Você também pode renunciar, né? O artigo 999 diz: a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Mas olha, para que eu vou renunciar ao recurso? Para tentar fazer o seu caso ser mais rápido. Imagina que você entrou com uma ação e, na verdade, você ganhou em parte, metade da ação. E você não sabe se a outra parte vai querer recorrer ou não. O fato é, se você recorrer, provavelmente ela vai querer recorrer também para diminuir o máximo que puder, já que o processo vai se enrolar. Agora, corre o risco de você, renunciando o direito de recorrer, demonstrando que você está feliz com aquilo, fazer com que a outra parte não queira recorrer também. É uma estratégia. Muitas vezes é uma estratégia até válida, né? Às vezes é interessante. A desistência recursal ela é bem mais interessante ainda, né? Porque o que acontece? Imagine que só você recorreu, mas aí a outra parte vai lá e faz um recurso adesivo. E você percebe que no recurso adesivo dela tem uma parte lá que pode fazer você perder o seu processo. O que você faz? Você vai lá e desiste do seu principal. E desistindo do principal, você desiste do adesivo também, né? O adesivo segue o principal. Então você desistiu do principal ali, o adesivo não continua sozinho. E aí você mantém aquela condenação inicial e não tem esse risco de perder pelo recurso adesivo da outra parte. Então são questões aqui estratégicas mesmo. Tá? Aí o artigo 1000 ele fala mais da questão da aceitação. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Né? Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com vontade de recorrer. Por exemplo, você foi condenado a pagar 5 mil, você vai lá, entrega 5 mil reais na mão do empregado, um recibo, e pronto, não fala mais nada. E depois, 7 dias depois, seu advogado vai lá e recorre. Você já aceitou a decisão, né? A recurso que seu advogado fez, por mais que ele tenha poderes para aquilo, não vai valer de nada, certo? Então, é uma espécie de preclusão lógica aí processual, ok? Lembrando que a renúncia você pode fazer até o fim do prazo recursal, porque com o fim do prazo recursal já não é mais renúncia, né? Já é trânsito julgado, já é preclusão, talvez, né? Se não for trânsito julgado é preclusão. E aceitação também, né? Aceitação, você vai aceitar até o final do prazo recursal, porque se até o final do prazo recursal você não fizer nada, não quer dizer que você aceitou, quer dizer que transitou em julgado, tá? Desistência você tem que fazer até o julgamento. Você pode fazer a desistência até mesmo em sustentação oral, mas você só não pode. A desistência ela só não tem efeito se o julgamento tiver começado, né? Se o juiz tiver já começado a julgar, aí não dá para desistir mais, beleza? Mas até na hora de sustentação oral ainda é possível a desistência. Bom, no mais, acho que sobre esse requisito não tem muito o que falar, né? A única exceção aqui que a gente vai ter que desistência e renúncia vão depender de outra parte é se você tiver no litisconsórcio unitário. Porque se você tiver no litisconsórcio unitário, a outra parte que seria beneficiada com o seu recurso, ela pode continuar no seu lugar. Tudo bem? E, por fim, o último requisito aqui, né, pressuposto extrínseco recursal, é a regularidade formal, né, que os recursos trabalhistas têm em muito baixa conta, porque, em via de regra, porque a gente tem aquele artigo 899 que no caput dele ele fala os recursos serão interpostos por simples petição, mas é lógico que a gente sabe que o mínimo de eletricidade dos recursos é imprescindível. Né? A gente sabe que você tem que ter um mínimo de diálogo com aquela decisão de que contra a qual você está recorrendo. Tá? Então aqui, simples petição, você tem que ter no mínimo uma impugnaçãozinha da decisão. Se você for impugnar coisas completamente aleatórias, a gente já viu pela súmula 422 da ST que isso não vai ser, não vai ser conhecido, né? O seu recurso acaba não sendo conhecido. Tá? Sobre regularidade formal não tem muito mistério. Quando a gente for falar dos requisitos dos recursos em espécie, aí a gente já vai falar um pouco melhor sobre como se faz cada recurso, né? Como que deveria ser formalmente a realização de cada recurso. Beleza? Então, vou ficando com essa videoaula por aqui.
em que eu encerro a aula 25, o roteirinho 25 com vocês. E um grande abraço, fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe.